porque atenção, falando de estado de saúde, vamos direto com a situação do ator Paulo Gustavo, que está internado desde o dia 13 de março com Covid-19 e o estado de saúde dele teve uma grave piora. Lembra que eu cheguei aqui a citar? Paulo Gustavo teve aquele boletim que nos deixou muito preocupado, que foi aquele que falava sobre uma hemorragia. Lembra você de casa? Pois bem, dali para frente ele foi se recuperando. Lembra que teve até uma amiga dele, diretora e atriz, que esteve com ele chegou a apertar a mão dela, esboçou reações quando ela esteve no hospital, essa coisa e tal. Pois bem, de lá para cá ele foi se recuperando, foi vencendo essa hemorragia, foi controlando as questões, ele estava numa melhora. Só que de repente, inclusive ontem, né, Mari? Ele esteve até com o próprio companheiro dele e tiraram até os sedativos dele e ele reagiu com a presença do companheiro lá ontem no hospital. Só que de repente teve uma piora brusca e eu provavelmente, Mari, assim, diante de todos os boletins que a gente teve, esse talvez é o pior boletim médico que a gente está tendo da saúde do Paulo Gustavo. Por isso que eu até fiz um pedido à nossa Mari para a gente tentar conversar com ninguém mais, ninguém menos do que um especialista para justamente tratar desse assunto melhor, né? E nos trazer de forma transparente o que de fato está ocorrendo aí na saúde do Paulo Gustavo e não só dele, como muitos pacientes que vêm enfrentando complicações devido à Covid-19. Eu estou ao vivo agora com o doutor João Carlos, pneumologista, que já está comigo. Inclusive, o doutor João, quero te agradecer pela participação desde já. Você está na correria, como todos os profissionais de saúde, não é verdade? Mas para médico não tem muito horário, né? Inclusive, o doutor está de plantão nesse momento, né? Então, se acontecer qualquer coisa e o doutor precisar sair, vocês de casa já sabem o porquê, porque o doutor está de plantão, mas cedeu um tempo aí para conversar com a gente e com o Brasil que está nessa corrente de oração pela saúde do Paulo Gustavo e de tantos pacientes que vem enfrentando essa situação crítica de complicações da Covid-19. Doutor, você deve estar a par do quadro dele, não sei se já teve algum paciente numa situação parecida ou semelhante à do Paulo Gustavo, mas o que a gente pode trazer da situação atual, para ser transparente aí com o pessoal de casa, com os fãs, hein, doutor? Bom dia. Bom dia, doutor Camargo. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de poder falar com vocês um pouco sobre o Paulo Gustavo e desde já manifestar aí aos familiares todo o apreço, torcida pela melhora dele. Do ponto de vista técnico, Dodô, a gente fica muito preocupado aí com a situação do Paulo, porque os pacientes, né, que evoluem com uma forma grave da Covid, eles podem passar a um estado crônico da doença. A partir de agora, não é só o vírus que causa danos no organismo do Paulo, mas sim as complicações do tratamento, do processo inflamatório crônico, da internação prolongada, né? Ele que está internado desde o dia 13 de março, né, entubado, necessitando de um suporte respiratório. Por isso que houve essa melhora e de repente desabou tudo, doutor? Pois é, Dudu, ele foi muito bem cuidado, tem sido muito bem cuidado e isso dá condições dele ter melhoras. Certo. Mas existem algumas complicações que realmente são inesperadas, né? O Paulo ele já tinha feito algumas alterações que nós chamamos de fístulas, né? Ele fez uma fístula inicialmente broncopleural, em que o ar ele desviava da via aérea e ia para dentro do tórax, mas não para dentro dos pulmões. E isso gerou uma série de transtornos, ele passou por procedimentos cirúrgicos para resolver esse problema. E agora ele fez uma nova fístula, só que ele fez uma fístula bronquiolo-venosa, em que o ar ele vai para o sangue. Certo. Né? E essa foi uma situação que se instalou de forma súbita, ela não se instala aos poucos. Por isso que ele vinha bem e de uma hora para outra ele teve esse episódio. Isso que nós estamos falando é a chamada embolia gasosa, que não é uma condição tão comum, né, de ocorrer. Agora existe uma outra situação que é a embolia venosa, né, em que o sangue ele fica sólido, ele coagula dentro das veias e artérias, que é uma condição bem mais frequente, que também pode gerar um transtorno tão importante quanto esse. Né? Então, nesse momento, né, essa complicação, ela se instalou de forma súbita, só que ela não se resolve de forma rápida.
ela leva um tempo para o organismo se estabilizar e conseguir absorver esse ar que circulou. Então, realmente é uma situação difícil, porque ele precisa ter condições de tolerar todo esse trauma que o organismo está passando agora. E como ele já vem de uma internação prolongada, muito sofrida, a gente realmente fica muito preocupado pela vida do Paulo Gustavo. É claro, 50 dias internados e com essa situação toda. Agora, o Paulo, você vê, é uma figura jovem, um rapaz jovem, como a gente perdeu o Kleber Lopes, ator aqui da Praça é Nossa, também jovem, o Paulo Gustavo, 42 anos. Claro, já tinha o problema com a asma, essa situação toda. Mas o que você tem visto como médico, doutor, é realmente uma mudança do perfil dos internados e até em estado grave, né? No começo da pandemia se tinha muitos idosos e agora mudou a situação, muitos jovens que a gente está tendo aí, dando entrada nos hospitais. Então você tem percebido realmente essa questão dos jovens aí que antes nem eram considerados grupo de risco, mas que agora mudou o perfil. Queria que você desse um panorama geral aí. Fique à vontade, doutor, para suas considerações aí finais. Enfim, o que você quiser ressaltar e até fazer um alerta como profissional da saúde e bom do jeito que é, fique à vontade, o espaço é seu, viu, doutor? Obrigado, Dudu. Olha, de fato, né, essa última fase que nós enfrentamos da pandemia nos assustou. Muitos jovens, pessoas sem problemas de saúde, evoluindo de forma grave e, alguns casos, infelizmente, evoluindo para o óbito, né? O Paulo realmente é uma pessoa jovem, com tudo para sair, né, de um cenário grave como o da Covid, né? E eu posso te falar que é pelo antecedente de saúde dele, prévio, né, por ser jovem, por ter mínimas doenças, que ele tolerou todo esse processo até esse momento. Se ele tivesse outras comorbidades, fosse obeso, fosse mais velho, com certeza ele não teria tolerado chegar até onde já chegou, lutando, né, sendo guerreiro e resistindo todo esse drama na sua saúde, no seu organismo, né? Nesse momento da pandemia, nós não podemos relaxar, nós temos que continuar atentos. Os jovens têm uma tendência, né, natural de não se cuidar tanto, né, não estar habituado a lidar com problemas de saúde e assim entender de que não há riscos para ele, né? Mas na verdade o coronavírus, ele é muito dramático, ele causa uma série de sintomas iniciais que não chamam a atenção, aquela história de perda de olfato, dor de garganta, um desconforto leve no organismo, e é subestimado, sendo encarado como algo irrelevante, e o jovem acaba tendo contato com outras pessoas, às vezes mesmo amigos, né? E isso dissemina o vírus para um número maior de pessoas, né? E mesmo o coronavírus complicando num percentual menor o grupo mais jovem, né? Menos idoso, adultos maduros, você tendo muitos jovens adoecendo, claro que o número de pacientes graves também vai aumentar, né? É só uma questão matemática. A gente chama a atenção para que todos continuem se cuidando, né? Aqueles que são portadores de doenças crônicas, fiquem atentos agora à vacinação contra a gripe também, né? Lembrar do vírus influenza, que também pode causar casos graves de insuficiência respiratória, e é possível a gente já usar a vacina nesse período de maio, que está em campanha. E aqueles que têm a oportunidade de se vacinar contra, né, o vírus coronavírus, independente da vacina, né, devem fazê-lo para minimizar o risco de evoluir para forma grave. A gente tem menos pessoas em situações dramáticas, como a gente tem visto no caso do Paulo. Ainda deixo aqui o meu abraço, toda a minha torcida para o Paulo, para a sua família, né, e fico à disposição aí para outras dúvidas e conversas, Dudu. Muito obrigado. Doutor João Carlos, pneumologista, falando com a gente, direto lá do plantão, né? Quero agradecer novamente, é um horário diferenciado aqui, doutor, mas você já está acostumado aí nessa rotina aí, que não tem muita hora para o trabalho de vocês aí, um trabalho muito bem feito, admirado pelo povo e valorizado ainda mais no momento atual em que nós estamos. Doutor, um abraço para você, voltamos a falar assim que houver uma outra oportunidade, viu? Obrigado aí pela participação, viu? Te agradeço mesmo. 4h52.